O Livro dos Espíritos. O principal objetivo da obra, escrita por Allan Kardec, é apresentar os princípios da doutrina espírita, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e a vida futura, o porvir da humanidade. Para isso, Kardec organizou e codificou os ensinamentos recebidos de espíritos superiores por meio de diversos médiuns para estabelecer uma filosofia racional, livre de preconceitos e baseada na observação e no raciocínio. O Livro dos Espíritos apresenta em sua terceira edição 1019 perguntas feitas aos espíritos. A partir de agora, abordaremos cada uma delas e suas respostas. Elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. Espírito e matéria. Propriedades da matéria. Espaço universal. Conhecimento do princípio das coisas. É permitido ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. O homem penetrará algum dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta para ele à medida que ele se purifica. Mas para compreender certas coisas, é preciso faculdades que ele ainda não tem. Pelas investigações da ciência, o homem não poderia penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é dado ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência muitas vezes o torna joguete da ilusão. Ele junta teorias sobre teorias e cada dia lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades ele rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Fora das investigações da ciência, é permitido ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada acerca do que escapa da percepção dos seus sentidos? Sim, se Deus assim julgar útil, Ele pode revelar o que a ciência não pode apreender. É por essas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Espírito e matéria. A
matéria existe desde toda a eternidade, assim como Deus, ou ela foi criada por Ele em algum momento? Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que vocês possam imaginar o início de ação dele, poderiam imaginá-lo um segundo na ociosidade? Geralmente, define-se matéria assim: o que tem extensão, o que é capaz de impressionar os nossos sentidos e o que é impenetrável. Estas definições são exatas? Do vosso ponto de vista, elas são exatas, porque vocês falam somente do que conhecem. Mas a matéria existe em estados que são desconhecidos por vocês. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não cause nenhuma sensação aos sentidos humanos. Contudo, é sempre matéria, embora para vocês ela não o seria. Que definição podemos dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que lhe serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Desse ponto de vista, podemos dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito atua. O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vocês, ele não é nada, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para nós, no entanto, é alguma coisa. Saibam bem disso. Nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é uma qualidade essencial do espírito. Uma e outra se confundem num princípio comum, de maneira que para vocês isso é a mesma coisa. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som é uma propriedade do ar. São distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para intelectualizar a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Ela vos é necessária, porque vocês não estão organicamente preparados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Poderíamos conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Podem sim, sem dúvida, pelo pensamento. Haveria então dois elementos gerais do universo: matéria e espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Contudo, ao elemento material é preciso acrescentar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, que é bastante grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, em um certo ponto de vista, possamos classificá-lo como elemento material, o fluido universal se distingue por propriedades especiais. Se ele fosse concretamente matéria, não haveria razão para que também o espírito não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É um fluido, como a matéria é matéria. E, pelas suas inumeráveis combinações com esta última,
e sob a ação do espírito, é suscetível de produzir a infinita variedade das coisas de que vocês não conhecem senão uma mínima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá. Esse fluido seria o que chamamos de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamam fluido elétrico e fluido magnético são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar como independente. Como o espírito é propriamente alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão designar esses dois elementos gerais pelas palavras: matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco importam para nós. Cabe a vocês formularem a linguagem da maneira que bem entendam. Vossas disputas quase sempre vêm de não se entenderem acerca das palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas imperceptíveis aos vossos sentidos. Um fato evidente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum, pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que ela seja até mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, essas coisas nós ignoramos. Elas aparecem distintas para nós. E é por isso que as consideramos como formando dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que governa tudo, que se distingue delas por atributos essenciais. É esta inteligência suprema que chamamos Deus. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria tal como vocês a entendem, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vocês, e não deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. A matéria é formada de um só elemento ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que vocês consideram como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som e as qualidades venenosas ou saudáveis dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única substância primitiva? Sim, sem dúvida. E que não existem senão pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las.
Este princípio está demonstrado pelo fato de que nem todo mundo percebe as qualidades dos corpos da mesma maneira. Alguém acha uma coisa agradável ao seu gosto, enquanto outra a acha desagradável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou benéfico. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos como simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos até hoje de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem que isso tenha consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Não parece que essa teoria dá razão à opinião daqueles que não admitem na matéria mais do que duas propriedades essenciais: a força e o movimento, e que pensam que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários variando conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião está certa. Falta somente acrescentar: segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas têm uma forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, mas que não é apreciável para vocês. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias que não são mais do que aglomerações das primeiras, pois o que chamam de molécula ainda está longe da molécula elementar. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Suponha que ele fosse limitado. O que haverá além de seus limites? Isso confunde a razão. Bem o sabemos, no entanto, a tua razão te diz que não pode ser de outro modo. Ocorre o mesmo com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que vocês podem compreendê-lo. Se imaginarmos um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim gradativamente até o infinito, pois essa coisa qualquer, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há o vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos.